Sérgio Moro ouve testemunhas da defesa de Lula no processo sobre o sítio em Atibaia. Fernando Henrique afirma que suas palestras nunca foram pagas por fora ou por meio de reforma em imóvel. Manteiga confirma encontros com Joesley Batista, mas contesta acusações. Segundo o empresário, o ex-ministro da Fazenda atuou para favorecer a JBS Friboi com empréstimos do BNDES. Na pesquisa Datafolha, 72% acham que a situação econômica está piorando. Com reprovação recorde, Temer se torna o presidente mais impopular da história. Temer sanciona a lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública. A Polícia Federal e as polícias estaduais devem compartilhar informações e atuar em conjunto. No Rio, um dia de muita tensão com greve de motoristas e cobradores de ônibus. Passageiros formaram longas filas e grevistas esvaziaram os pneus de dezenas de veículos. Em São Paulo, moradores começam a enfeitar as ruas para a festa da Copa na Rússia. Torcedores tentam superar o vexame contra a Alemanha e demonstram confiança na seleção de Tite. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já! Get to hear me now. Tigo 2, agora com câmbio automático de última geração. Tigo 2 automático, a imprensa elogia, o test drive convence. Caoa Sherry. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Podemos Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Jacaúna, em São Paulo, direto da fábrica. Mesa de jantar para 4 cadeiras, 12 de 99. Só a cadeira, 12 de 29. Sofá retrátil, 12 de 179. Poltrona reclinável, 12 de 79. Lustre cristal, 12 de 69. E só paga daqui a 90 dias. São mais de 30 lojas em todo o Brasil, fabricação própria e mais de 40 anos de tradição. Isso é o Grupo Jacaúna. Tatuapé, Radial Leste, Washington Luiz e Campinas. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4 de 2018. Guarujá Goldens, para você. Mãe, você tá tomando Calcitran MDK? Há muito tempo. Cálcio, vitamina D, K e magnésio. E você precisa dessas coisas? Claro que sim. Na minha idade, eu preciso garantir que o cálcio esteja sendo bem absorvido. Inclusive, você já pode começar a tomar Calcitran D3 para manter seus ossos saudáveis. Ai, mãe, que papo de velho. Ai. Papo de velho. Tchau, filha. Calcitran. Nesse cálcio, eu confio. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, prestou depoimento como testemunha de defesa de Lula, no caso do sítio de Atibaia atribuído ao petista. Perguntado sobre a relação com os donos da Odebrecht, o tucano disse que toda a conversa com o empresariado foi pautada no interesse público.
O depoimento estava marcado para ocorrer há 2 semanas e foi adiado devido à paralisação dos caminhoneiros. O ex-presidente falou por cerca de 30 minutos e respondeu a várias perguntas do advogado de Lula, Cristiano Zanin. Entre elas, como recebia por suas palestras e como se dava a prestação de contas de seu instituto. FHC também foi questionado sobre a relação que tinha com Emílio Odebrecht, patriarca da empreiteira. O tucano disse que conversava com todo o empresariado. Posso conversar. Eu conversei quantas vezes com o Antônio Emílio Moraes, falava sempre com o Google. Agora, sempre pensando no interesse público, obviamente. Fernando Henrique disse ainda que uma das funções do presidente da República é ouvir representantes de diversos setores da sociedade e que malandros não podem ser discriminados entre os interlocutores do governante. Mesmo malandro, você sabe que ele é malandro, você não vai entrar na malandragem dele. Você tem que ver da malandragem dele o que ele quer. E ele não pode ser malandro o tempo todo. Tem momentos que não é. Ele não tem que ser discriminado. Na semana passada, um laudo da Polícia Federal, após a análise de um disco rígido de Marcelo Odebrecht, mostrou uma troca de e-mails em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pede ajuda ao empresário para candidatos tucanos. A pedido da defesa de Lula, o documento foi anexado ao processo da Lava Jato, que investiga se o petista recebeu o apartamento em São Bernardo e um terreno da Odebrecht como propina. Em um dos e-mails, FHC solicitou ao empreiteiro que ajudasse as campanhas de Antero Paes de Barros e Flecha Ribeiro, que disputaram ao Senado em 2010 por Mato Grosso e Pará, respectivamente. No final da audiência, o juiz Sérgio Moro quis saber do ex-presidente tucano se ele já tinha recebido por fora, por meio de reformas de algum imóvel, pelas suas palestras. É feito através de um agente que faz o contrato. E eu nem conheço, muitas vezes, os donos, os representantes maiores da empresa. Vou conhecê-los na hora. E nunca, jamais, nada disso, nem por fora, nem participar em nenhum momento de reforma. Não tem muita coisa de reformar, só a minha cabeça mesmo. E o juiz Sérgio Moro advertiu o jornalista e escritor Fernando Moraes durante o depoimento. Moraes prestava depoimento como testemunha de defesa de Lula no caso do sítio de Atibaia. Atualmente, ele escreve uma biografia do petista. O juiz interrompeu a fala do escritor depois de Moraes comparar o ex-presidente com Mandela. Essa questão não tem nenhuma relevância para o julgamento. O processo não deve ser utilizado para esse tipo de propaganda. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, protestou. Não é propaganda, é uma questão de reputação. Fernando Moraes também criticou a interrupção. O meritíssimo fez uso da palavra propaganda aí, que eu repudio, eu não estou aqui fazendo propaganda. Moro ordenou que as declarações ficassem fora do processo. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, admitiu o encontro com Joesley Batista, mas negou que tenha sido para viabilizar empréstimos do BNDES para empresas do grupo JF, dona da marca Friboi. O depoimento à Polícia Federal foi no fim do mês passado e faz parte da Operação Bullish, que apura repasses fraudulentos do banco. De acordo com Guido Mantega, as reuniões com Joesley Batista foram na sede do Ministério da Fazenda em Brasília e no prédio do Banco do Brasil, em São Paulo. O ex-ministro, no entanto, negou que os encontros fossem para tratar de empréstimos do BNDES ao frigorífico. Mantega disse não se lembrar exatamente do conteúdo da conversa, mas que naquela época as reuniões com empresários eram para falar de economia e de rumos para sair da crise internacional. O ex-ministro afirmou que nunca recebeu dinheiro para interferir nas operações do BNDES e negou ter amizade com Joesley Batista, mas admitiu ter ido ao casamento e a um jantar na casa do empresário. No acordo de delação premiada, o dono da JBS, Friboi, confirmou os encontros e revelou que Mantega interferia no BNDES para favorecer o grupo JF, que é da família Batista. No depoimento, Mantega também falou sobre
sobre outra acusação, a de ter recebido R$ 1.300.000 da incorporadora do empresário Vitor Sandri. Ele reforçou a versão já dada na semana passada ao juiz Sérgio Moro, ou seja, de que o dinheiro foi fruto da negociação sobre a venda lícita de imóveis e que a quantia foi depositada em uma conta na Suíça a pedido de Sandri. O nome do empresário aparece na delação de Joesley Batista. De acordo com o dono do frigorífico, era Vitor Sandri quem acertava a propina em nome de Manteiga nos empréstimos liberados pelo BNDES, quando o petista era presidente do banco e também depois, quando ele assumiu o Ministério da Fazenda. O ex-ministro nega, diz que o montante depositado na Suíça não tem nenhuma relação com a liberação de financiamentos ou investimentos do BNDES na JBS. Para evitar ser preso na Operação Bullish, Manteiga chegou a fechar um acordo com o Ministério Público. No entanto, o documento foi rejeitado pela Justiça. Na Lava Jato, o ex-titular da Fazenda nos governos Lula e Dilma chegou a ser preso em setembro de 2016, mas foi solto no mesmo dia. De acordo com o empresário Ike Batista, Manteiga teria pedido R$ 5 milhões que seria destinado ao PT. Manteiga contesta. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre as coligações eleitorais e a sucessão presidencial. Há 4 meses da eleição presidencial, a negociação das coligações partidárias está completamente indefinida. Isso acontece porque a Operação Lava Jato pulverizou o protagonismo do PT e do PSDB. Desde 1994, esses dois partidos polarizavam as disputas presidenciais no Brasil. Depois de 24 anos, perderam a condição de polos automáticos de atração. Com Lula preso e inelegível, os aliados do PT foram cuidar da vida. Com Alckmin e o Estado-Maior tucano dentro do caldeirão em que fervem as reputações políticas, os parceiros do PSDB também testam alternativas. Assim como os partidos, o eleitorado retarda as suas definições. Na mais recente pesquisa do Instituto Datafolha, veiculada neste final de semana, o índice que ocupa o topo do ranking é justamente o percentual de votos brancos, nulos ou indecisos, 34% no total. A marketagem dos partidos se desdobra para fisgar esses eleitores sem candidato. Mas, por enquanto, ninguém conseguiu romper a nuvem de raiva e de desalento que intoxica o humor de mais de 1/3 do eleitorado brasileiro. Pela primeira vez desde a redemocratização do país, há um candidato de extrema-direita, Jair Bolsonaro, com reais chances de vitória. Preteridos em disputas anteriores, os candidatos Ciro Gomes e Marina Silva também fazem pose de alternativas. Eles se mantêm vivos nas pesquisas eleitorais. Falta-lhes, porém, estrutura partidária. O tempo de propaganda no rádio e na televisão de Bolsonaro e de Marina é de apenas 10 segundos cada um. Ciro Gomes tem 33 segundos. Para ampliar a vitrine eletrônica, é preciso fazer alianças com outros partidos. Bolsonaro, que se diz limpinho, flerta com o PR do ex-presidiário Valdemar Costa Neto. Ciro Gomes, que se declara de esquerda, namora com o liberal DEM. Aos pouquinhos, o seminovo vai ganhando uma aparência de coisa muito antiga. Logo virão os anúncios de casamentos de jacarés com cobras d'água. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o deputado federal do PSDB, Silvio Torres, sobre o partido e a proximidade das eleições. No Rio de Janeiro, rodoviários fazem paralisação gradual das atividades, o que provocou redução da circulação dos ônibus e longas filas de espera. Agora à noite, o secretário dos Transportes, Diógenes Dantas Filho, foi exonerado pelo prefeito Marcelo Crivella, do PRB.
A paralisação de motoristas e cobradores de ônibus afetou o transporte de passageiros nas zonas norte, sul, oeste e central do Rio. Com poucos coletivos circulando, longas filas se formaram. Alguns ônibus foram alvo de depredação e vandalismo e chegaram a ser apedrejados. Dezenas de coletivos tiveram os pneus esvaziados pelos grevistas e os passageiros foram obrigados a desembarcar. Um vídeo da Polícia Militar mostra os policiais na garagem da UPP Providência para garantir a saída dos ônibus intermunicipais. Segundo o sindicato, o movimento reúne 34% dos funcionários do setor, cerca de 8.000 rodoviários. Entre outras reivindicações, a categoria pede um reajuste de 10% no salário e melhorias nas condições de trabalho. Também no Rio, o Corpo de Bombeiros encontrou hoje o 7º corpo de vítima da violência na Praia Vermelha, zona sul da cidade. Na sexta-feira, o local foi palco de um intenso tiroteio entre traficantes e policiais. Os bombeiros trabalham no mar próximo à Praia Vermelha, entre os bairros do Leme e da Urca, desde sábado, quando denúncias de corpos boiando chegaram ao comando militar. Familiares de moradores desaparecidos dos morros da Babilônia, do Chapéu e Mangueira estiveram hoje no IML Carioca para identificação dos corpos. De acordo com a polícia, pelo menos 2 homens já foram identificados e são homens ligados ao tráfico de drogas da região. Segundo os familiares, eles foram executados a tiros por policiais militares e tiveram os corpos jogados ao mar. A Praia Vermelha, a mesma que na sexta-feira, foi palco de um intenso tiroteio. Traficantes em guerra entraram em confronto com policiais durante o dia, espalhando pânico entre os frequentadores da região. Ai, que isso? Ai, tô tirando um barco, mano. Ai. Muitos moradores da Zona Sul e turistas ficaram na linha de tiro e tiveram que se esconder atrás de carros. O bondinho do Pão de Açúcar foi fechado pela primeira vez na história por causa da violência. O aeroporto Santos Dumont, que fica na mesma região, também teve as atividades paralisadas por cerca de 15 minutos. A polícia disse que o conflito aconteceu depois da deflagração de uma operação para coibir a guerra entre traficantes rivais dos 2 morros que disputavam pontos de droga. O presidente Michel Temer sancionou hoje a lei que cria o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Durante a cerimônia, o presidente afirmou que a tortura é inadmissível, mas que não se trata criminalidade com rosas na mão. O texto que cria o SUSP estabelece diretrizes para a atuação conjunta de vários órgãos de segurança, como a Polícia Federal e as polícias civis e militares. Os órgãos que fizerem parte do sistema devem compartilhar informações e promover a troca de conhecimentos técnicos e científicos. O SUSP vai ser comandado pelo Ministério da Segurança Pública. Durante a cerimônia, o presidente também assinou uma medida provisória que transfere dinheiro de loterias para o Ministério da Segurança Pública. A nova lei também cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que estipula princípios para a atuação dos órgãos de segurança, como o uso comedido e proporcional da força. O presidente Temer defendeu medidas enérgicas contra o crime, mas lembrou a importância dos direitos humanos e citou como exemplo a negociação para pôr fim à paralisação dos caminhoneiros. A tortura é inadmissível, mas não se pode tratar a criminalidade com rosas na mão. Nós vamos combater a criminalidade, mas não vamos ultrapassar os limites da legalidade. Como, aliás, nós combatemos, superamos esta questão momentosa 2 semanas atrás, e é interessante, vieram vozes que disseram o governo deveria, desde o primeiro momento, sair espancando as pessoas para impedir que isto se desse. Nós utilizamos precisamente o diálogo no primeiro momento e, ao depois, a autoridade conectada com o diálogo, quando chamamos as forças federais. E, em breve tempo, de qualquer maneira, superamos algo que parecia insuperável. A única surpresa de verdade desse plano é que o presidente Temer esteve ao lado de vários policiais e agentes de segurança e não foi preso. Temer não tem moral alguma para lançar programa qualquer do alto dos seus 82% de rejeição. Alguém acredita nessa balela, nessa conversa mole de integração entre as polícias que devem passar informações umas às outras? A questão da segurança pública no Brasil já não é mais um problema só da polícia. Nas cadeias brasileiras, mais de 40% dos presos não têm condenação. Isto é, não foram julgados, mas estão presos,
com criminosos de organizações como o PCC, numa espécie de escola de formação de quadros. Tem mais. Como é que tantas armas de uso privativo da polícia e do exército estão com os criminosos sem que tenham sido roubadas? Os presidentes Kim e Trump vão se encontrar sozinhos hoje à noite, antes da abertura oficial da reunião de cúpula entre a Coreia do Norte e Estados Unidos começar oficialmente. Em Singapura, o encontro entre os dois presidentes pode chegar a um consenso sobre o fim do programa nuclear norte-coreano, em troca de alívio econômico para o país. Para Trump, só é possível qualquer mudança nas restrições contra a Coreia do Norte se o país se comprometer de forma sincera a desmontar de forma integral e definitiva seu aparato nuclear. O governo de Kim Jong-un quer garantias de segurança e incentivos econômicos para isso. As delegações dos dois países vão se reunir num hotel de luxo na ilha de Sentosa, no sul de Singapura. O governo espanhol confirmou que vai receber o barco com 629 imigrantes que foi rejeitado pela Itália e também por Malta. O barco que saiu da Líbia foi resgatado por uma ONG europeia no sábado e esperava autorização para atracar na Europa. Segundo o líder espanhol, Pedro Sánchez, receber os refugiados é um dever para evitar uma catástrofe humanitária e cumprir as obrigações dos países do bloco europeu. Criticada pela ONU por negar ajuda, a Itália justificou que recebeu nos últimos 4 anos mais de 600 mil imigrantes, mesmo com a falta de solidariedade dos vizinhos europeus. O líder da coligação de extrema-direita na Itália, Matteo Salvini, afirmou que salvar vidas no mar é uma obrigação, mas transformar a Itália num enorme campo de refugiados não é. Ele garantiu que o país vai retomar a acolhida assim que o bloco europeu agilizar os processos de recolocação de imigrantes. Depois de se arrastar por 3 dias, a reunião de representantes dos caminhoneiros com a área técnica da Agência Nacional de Transportes Terrestres foi retomada hoje em Brasília. Desde sexta-feira, eles debatem uma nova formulação da tabela que fixa preços mínimos para o frete de carga rodoviária. O encontro começou esvaziado porque uma parcela dos caminhoneiros autônomos, representados pela Associação Brasileira dos Caminhoneiros, resolveu não participar da nova etapa de negociações. A entidade preferiu contratar um técnico particular para elaborar a proposta e apresentar ao governo. Ainda não há prazo para que a nova tabela seja divulgada. Há 5 anos, o mês de junho foi marcado por uma série de manifestações que, no começo, eram contra o aumento das tarifas do transporte público aqui em São Paulo. Mas a cada novo ato, aquelas reivindicações foram se diversificando e ganhando espaço em outras regiões do país. 6 de junho de 2013, o Jornal da Gazeta começa com uma notícia de impacto. Manifestantes fecham a Avenida 23 de Maio com fogo e a Polícia Militar reage. Muita confusão agora. Na 23 de Maio, manifestantes acabam de ser dispersados pela tropa de choque da Polícia Militar com bombas de efeito moral. O movimento Passe Livre já existia em São Paulo desde 2005, mas foi em 2013 que as manifestações ganharam grande repercussão. Eram estudantes lutando contra o aumento da tarifa de ônibus, trens e metrô. Maiara, que hoje é professora, esteve em todas as manifestações daquele ano. A gente teve alguns avanços no sentido de ter gratuidade para estudantes, pautar a tarifa zero como um direito social. Qual que é a nossa tarefa? É continuar com as nossas pautas, continuar com as nossas lutas e que são sim anticapitalistas. Tá? Então se enganou quem teve a ingenuidade de acreditar que tem essa divisão de militante bonzinho e militante vândalo. Militante bonzinho é aquele que não faz nada para mudar, que faz coisas inofensivas. A gente não, a gente está no grupo dos vândalos, pode colocar a gente aí, a gente não tem problema nenhum. Surgiram os mascarados e a tática dos black blocs nas ruas da cidade. Os alvos, geralmente estações de metrô e bancos. E também a forte repressão policial, que fez muitas vítimas com o uso de armas não letais, como bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. Entre os feridos, manifestantes, pedestres e jornalistas. Sérgio, que era fotógrafo de uma agência de notícias, perdeu o olho esquerdo atingido por uma bala de borracha. A luta por uma indenização do Estado, negada em 2 instâncias da Justiça, virou um livro que será lançado essa semana. É um sistema judiciário que eu chamo de segundo ato de violência. O primeiro ato de violência é a violência física,
praticada pelos agentes do Estado, e o segundo continua no processo judiciário. Em junho de 2013, as manifestações do movimento Passe Livre foram ganhando um número cada vez maior de adeptos. A pressão popular foi tão grande que forçou uma decisão inédita aqui em São Paulo. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, e o prefeito Fernando Haddad, do PT, decidiram baixar o valor das tarifas de R$ 3,20 para R$ 3. Mas não foi suficiente para acalmar os ânimos de quem já estava nas ruas. Um bordão ficou conhecido então: não são só 20 centavos. Saíram os estudantes do Passe Livre e chegaram as pessoas de verde e amarelo, pedindo por saúde, transporte, educação, um país sem partido, o fim da corrupção. E a pauta se pulverizou. Para o professor da Fundação Getúlio Vargas, que analisou os movimentos de 2013, o Passe Livre impulsionou outras insatisfações numa geração que já nasceu na democracia. Essa explosão justamente mostra a dificuldade de dar uma resposta positiva. Nós sabemos o que nós não queremos da democracia, mas temos grande dificuldade de saber o que nós queremos. E isso não é só do Brasil. Se nós olharmos na Europa, nos Estados Unidos, a democracia está se interrogando grandemente, porque ela parece estar muito aquém da promessa que ela mesma faz para as sociedades em que ela está instalada. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Pesquisa Datafolha. Lula, preso há 2 meses, venceria primeiro e segundo turnos. Excluindo-se Lula, os votos brancos e nulos, 28%, superam Bolsonaro, que, sem Lula, lidera com 19%. No YouTube, nas redes, vídeos e discursos de Bolsonaro recordam secular definição. O estilo é o homem. Registre-se. Bolsonaro sempre explica depois o que pretendeu dizer ou por que disse. Bolsonaro teria mulheres ou gays no ministério? Resposta dele à repórter da Folha. Não me interessa se você é lésbica ou não. Se ela fizer um bom trabalho, não pode fazer da opção sexual a carteira de trabalho. Bolsonaro destrincha o seu raciocínio. Então, carteira de trabalho é a prostituta que ela tem no meio das pernas? Na Hebraica Rio, ainda sobre mulheres. Tenho 5 filhos, 4 homens. Na quinta, dei uma fraquejada, veio uma mulher. Bolsonaro já defendeu esterilizar pobres, relata a Folha hoje. E um general como ministro da Educação. Citou exemplos, 2, no Amazonas e Goiás. Disse, colégios militarizados, onde a molecada é revistada, canta o hino, tem aula de educação moral e cívica. Ministérios da Igualdade Racial, Mulheres e Direitos Humanos, Bolsonaro resume, botaria tudo num só. A Secretaria de Direitos Humanos é um lixo que só defende bandidagem. E ter filho homossexual? Bolsonaro ensina, prefiro que meu filho morra num acidente. Sobre impostos, Bolsonaro já sugeriu, conselho meu, só nego tudo o que for possível. Para Mariana Godoy, na Rede TV, fez uma parábola sobre a Comissão da Verdade. Disse, Dilma escolheu 7. Uma cafetina que quer escrever sua vida chama 7 prostitutas. Relatório final das 7 prostitutas para a cafetina diz, ela deve ser canonizada. Pasma, Mariana Godoy perguntou, isso é uma metáfora? Perplexo diante dessa citação metáfora, Bolsonaro respondeu, é força de expressão. Em 99, já no segundo mandato de deputado, 44 anos vividos, Bolsonaro defendeu numa TV tortura, golpe, fazendo a guerra civil e matar uns 30 mil que a ditadura não matou, a começar pelo Fernando Henrique. E tem muito mais sobre racismo, mulheres, matança, cotas, etc. O estilo é o homem. Boa noite. Algumas ruas de São Paulo estão tomadas pelo clima da Copa do Mundo. Na torcida pelo Hexa, moradores da zona norte da cidade decoram muros e o asfalto com a tradicional pintura verde e amarelo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. A Neide cresceu nesta rua na Brasilândia, na zona norte de São Paulo. A cada Copa do Mundo, ela se junta aos outros moradores para enfeitar o asfalto de verde e amarelo. Desde que eu nasci, a gente enfeita essa rua, decora, porque vem de geração a gerações. E aqui o artista da rua é o eletricista Tiago. É ele quem faz os esboços dos desenhos. Desenvolvendo os desenhos com todo mundo aqui, cada um dando a sua opinião. Desenhei o
o mascote da Copa. Lá em cima o falou, eu quero o canarinho. Lá em cima eu desenhei o canarinho. Nesta outra rua, no mesmo bairro, tem pintura que até foi reaproveitada de outras Copas. Ele já está desde a Copa de 2010 e agora retocamos e sempre conservando o mesmo desenho. Todas as Copas sou eu que desenho. Decorar as ruas é um costume nacional em tempos de Copa do Mundo. A Rua Padre Nelson Cristine coleciona fotos da época dos Jogos de 2010 e 2014. A gente curte muito legal aqui na rua. Sai todo mundo gritando, se abraçando. Por aqui, todo mundo ajuda com uma quantia para comprar as tintas e as fitinhas. E se é para ser uma atividade em equipe, isso também vale para a hora de assistir o jogo. É só colocar uma TV para fora que está tudo resolvido. Sem dúvida, uma rua toda enfeitada assim faz a gente ficar mais animado e empolgado com a Copa. Mas o ano de 2018 está atípico para os brasileiros, já que muitas ruas não aderiram às cores festivas. O motivo? Muitos estão desanimados por causa do 7-1 contra a Alemanha em 2014. A gente enfeitava, a gente tinha tudo, aqui era uma maravilha, parecia um tapete, né? E agora as molecadas estão pintando nas outras ruas de baixo, nos outros bairros, nós não. Desanimou todo mundo, eu estou desanimado. Pode até não ter clima, mas tem gente que ainda acredita que o jeito mesmo é torcer e não deixar a bola cair. Fala do Hexa, com certeza vamos estar na Rússia com toda a firmeza e vamos trazer esse título. A gente vai ganhar? Vamos. De quanto? 7-1. Verde e amarelo, azul e branco e vermelho, o mundo vai gritar Brasil! Brasil! E algumas ruas aqui da capital devem sofrer mudanças por causa da Copa do Mundo, viu, Gamberini? A Prefeitura prevê alterações para tentar controlar a quantidade de torcedores em bairros da Zona Oeste, conhecidos especialmente pelo alto número de bares. O repórter Luciano Penteado está na Vila Madalena e tem mais informações. Boa noite, Luciano. Boa noite, Estela. A gente está aqui na rua Aspicuelta, bem no coração boêmio da Vila Madalena, e a partir já de hoje já está proibido aqui o estacionamento de veículos em toda a extensão da Aspicuelta em qualquer horário do dia, a partir de hoje. Esta mesma regra vale para as ruas Wizard e Inácio Pereira da Rocha, no trecho entre as ruas Girassol e Morato Coelho, e também na Faria Lima, ali no entorno do Largo da Batata. Esta mesma proibição vale para outras duas ruas, Rua Purpurina e Rua Rodésia, mas nessas duas últimas tem horário, é só das 7 da manhã até as 8 da noite e também de segunda a sábado. Bem, outras duas mudanças em relação à última Copa do Mundo foram apresentadas pela Prefeitura. A primeira delas é que não vai ter mais bloqueios aqui com cavaletes, como aconteceu no Mundial passado, realizado aqui mesmo no Brasil em 2014. Por isso, os carros vão circular por aqui pelas ruas do bairro normalmente. A outra mudança é que os bares ficam proibidos de instalar telões do lado de fora dos estabelecimentos. Só poderão instalar telões do lado de dentro. Segundo a Prefeitura, todas essas mudanças visam combater a aglomeração de torcedores que foi registrada na última Copa do Mundo e que gerou muita polêmica aqui pelo bairro. Muitos moradores reclamaram aí do barulho e também do mau cheiro provocado por esta aglomeração. Aliás, este é um tema polêmico que divide as opiniões aqui na Vila Madalena, também em outras datas, como por exemplo no Carnaval. Bem, mas essas medidas anunciadas hoje pela Prefeitura foram tomadas, segundo o governo municipal, em comum acordo com os próprios comerciantes, os moradores, a Polícia Militar e também a Prefeitura Regional de Pinheiros. Todas essas mudanças são válidas, como eu disse, durante todo o período aí da Copa do Mundo, portanto até o próximo dia 15 de julho, que é a data da final da competição. Depois desse dia, tudo volta ao normal. A recomendação para o torcedor é para que eles venham aqui para a região assistir aos jogos de metrô, já que tem duas estações bem pertinho aqui dos bares, que são as estações Fradique Coutinho e também Faria Lima, da linha amarela. Voltamos ao estúdio. Na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi o único paulista a vencer e agora está em terceiro na competição. O Corinthians e o Palmeiras empataram e o Santos voltou a perder em casa agora para o Internacional.
Jogando na Vila Belmiro, o Inter abriu o placar diante do Santos. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Renato e Iago se enroscaram ali na área e o árbitro deu pênalti para o time gaúcho, diante de muita reclamação, viu? Na cobrança, Leandro Damião bate com firmeza para fazer 1-0. Na jogada do Santos, o juiz também viu pênalti nesse lance de Gabriel dentro da área, ouvindo muito protesto também do time gaúcho. O mesmo Gabigol cobrou e empatou a partida. Mas 3 minutos depois, o Inter ficou na frente de novo no placar, com Vitor Cuesta de cabeça completando a falta cobrada por Luca. Final, Santos 1, Internacional 2. No Castelão, Dudu cobrou o escanteio e Thiago Santos subiu livre para fazer 1-0 Palmeiras diante do Ceará. O segundo do time paulista saiu de um erro na saída de bola do Ceará. Johan cruzou da esquerda e Dudu completou 2-0 Palmeiras. Ainda no primeiro tempo, o time cearense conseguiu diminuir depois do cruzamento da direita com o Felipe Azevedo, descontando, de cabeça. O empate aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo, quando o Elton foi mais rápido que Jailson e definiu o placar. Ceará 2, Palmeiras também 2, placar final. O São Paulo quebrou um tabu histórico de nunca ter vencido o Atlético Paranaense na nova Arena da Baixada. Aos 15 do segundo tempo, Camacho empurrou o Everton dentro da área, pênalti. Nenê bateu firme, o goleiro chegou a tocar na bola, mas ela foi para dentro do gol. Final, Atlético Paranaense 0, São Paulo 1. E agora vamos ao comentário de esporte com o Celso Cardoso. Normalmente não se espera muito desses amistosos às vésperas da Copa do Mundo. A competitividade normalmente é menor, afinal pesa o receio de uma contusão que venha a colocar em risco a participação em um torneio que é o sonho maior de qualquer profissional do futebol. Mas reconheço que Brasil e Áustria fizeram um jogo interessante em Viena. Os austríacos, montados mais ou menos como deve se portar a Suíça, adversária na estreia brasileira do Mundial da Rússia, com 5 homens na linha defensiva, e a seleção de Tite se saiu bem no teste. Com a formação mais ofensiva, com Coutinho armando pelo meio, o time brasileiro brigou com vigor pela bola no campo inimigo e começou a dominar a partida na segunda metade da primeira etapa. E o gol de Gabriel Jesus acabou por fazer justiça ao placar. A jogada que resultou no gol do atacante aos 34 minutos nem foi fruto de um bom trabalho coletivo, mas de uma sobra de bola muito bem aproveitada pelo garoto Jesus. No segundo tempo, como a Áustria estava empenhada em buscar o empate, acabou por ceder espaços fatais, bem aproveitados pelos pupilos de Tite. Primeiro foi Neymar. O maior ídolo da seleção brasileira fez uma jogada típica de futebol de salão para se livrar dos marcadores e marcar outro golaço com a camisa da seleção brasileira. 2-0. Mais uma vez para você aí o gol do Neymar. E o terceiro acabou surgindo em novo contra-ataque. Tabela entre Coutinho e Firmino, que relembraram os tempos de Liverpool com a finalização precisa do meia. 3-0. Quarta vitória seguida da seleção no ano. 100% de aproveitamento. Agora é esperar pela estreia ansiosa e tensa. O que tinha para ser feito como preparação foi feito e sem qualquer senão. O time está muito bem preparado, bem comandado por Tite e confiante. Agora é brigar pela taça. Forte para isso o Brasil está. O resto é circunstância. Boa noite. E a nossa semana começou ensolarada aqui em São Paulo. A temperatura disparou essa tarde. É verdade, Gamerini. A máxima bateu nos 28 graus. Fez um calor. Será que vai continuar quente assim nos próximos dias? A Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. O destaque da nossa previsão é uma nova frente fria que está avançando pelo sul do país e chega amanhã aqui em São Paulo. Com esse sistema em atuação, o dia vai ser bastante chuvoso, até com risco de temporais no noroeste gaúcho, centro-oeste catarinense, em boa parte do Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Curitiba, tempo bastante instável, com mínima de 18 e máxima em torno dos 23 graus. Já em Campo Grande, a chuva vem mais a partir da tarde e antes dela, a máxima chega aos 28, assim como em Salvador, mas por lá deve chover já pela manhã. No Rio de Janeiro, tempo firme nessa terça-feira, com calorão na casa dos 33 graus.
E o estado de São Paulo também recebe a influência dessa frente fria que vem lá do sul. Nas regiões sul e oeste, o predomínio é de nuvens e chove já pela manhã. No centro e no leste paulistas, inclusive aqui na Grande São Paulo, as nuvens aumentam ao longo do dia e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde. Nas outras áreas, sol e tempo firme. A máxima chega aos 31 graus em Araçatuba e aos 32 em Votuporanga. Faz 32 também na cidade de Ribeirão Preto e 31 em Araraquara e em São José do Rio Preto. E no litoral, olha só, calorão à tarde, na casa dos 32 graus em Santos. Para a capital, continua quente amanhã, mas a chuva deve derrubar novamente as temperaturas, viu? Nessa madrugada, teremos mínima de 17 e máxima amanhã de 28 graus, com pancadas entre a tarde e a noite. Aí na quarta-feira, muitas instabilidades e temperaturas entre 16 e 23 graus por aqui. E na quinta, esfria mais, com o tempo bem fechado. Os termômetros devem ficar entre 14 e 21 graus apenas. O mau humor do brasileiro em relação à economia aumentou em menos de 2 meses. Os números negativos refletem também na rejeição ao presidente Temer, que bateu recorde. A impressão é de que a economia do país piorou junto com as contas de casa. O dinheiro entra, mas não rende, aí vai aumentando as dívidas de cartão. Estou com 2 cartões, não estou conseguindo. 7 em cada 10 brasileiros têm a mesma percepção. Segundo o Datafolha, 72% dos entrevistados enxergam piora no cenário econômico. Só 6% acham que a situação melhorou. Sensação que parece estar relacionada também ao aumento do desemprego, que de fevereiro a abril atingiu quase 13 milhões e meio de brasileiros, segundo o IBGE. Caso da Sônia, que só conseguiu vaga na panfletagem. Fiquei desempregada há muito tempo, arrumava um bico aqui, outro ali. Eu sou professora formada, né? Professora 1 tem até a 4ª série, mas não tem como. Eu fui para partir para a área de faxina, tudo, lavar copo em restaurante. Na comparação com a última pesquisa do mesmo instituto, tem mais gente que está pessimista agora. Em abril eram 52%, 20 pontos a menos. E mais do que isso, caiu de 32% para 26% a quantidade de pessoas que acreditam que a economia pode melhorar nos próximos meses. É o período do governo Temer em que o brasileiro se mostrou mais desolado em relação à economia. Justamente quando a popularidade do presidente atingiu a pior taxa desde que a democracia voltou ao país em 1985. 82% dos entrevistados disseram que o governo é ruim ou péssimo. Em abril eram 70%. 14% disseram que a gestão Temer é regular e só 3% que é ótima ou boa. Por outro lado, 45% dos entrevistados acreditam que a vida pode melhorar com a escolha de novos governantes. Nós esperamos, com as eleições, escolhendo um bom candidato que esteja mais integrado com os anseios da população. Então a gente busca, espera muito que as coisas melhorem. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos Toledo. A economia até melhorou em vários aspectos desde o auge da recessão. A questão é que está longe de recuperar o que perdeu e isso mantém a percepção de uma situação pior. O que melhorou não trouxe, na verdade, muito alívio para a população em geral. O desemprego diminuiu, mas continua alto. Os juros também recuaram, mas o crédito não teve a redução no custo no mesmo ritmo. A corrupção, as denúncias contra o presidente, o mal-estar com a política, tudo isso gera uma insatisfação muito grande, sendo que há risco até de alguma perda em relação aos poucos ganhos obtidos na atual gestão. O mercado, segundo o relatório Focus do Banco Central, já derrubou a projeção de crescimento deste ano para 1,94% e pode cortar mais. Podemos ficar muito perto da expansão medíocre do ano passado. A economia, que já mostrava uma enorme dificuldade para reagir, agora sente os efeitos da paradeira, da perda de produção provocadas pela greve dos caminhoneiros, com reflexos também na inflação. A previsão
do IPCA para este ano subiu para 3,82%. Ainda é bem baixo, inferior à meta. Só que antes se contava até com o Banco Central tendo de cortar mais a taxa básica de juros para não deixar a inflação abaixo do piso da meta, que é 3%. E mesmo com os índices baixos, é difícil convencer o consumidor que a inflação está baixa de fato, com os combustíveis, tarifa de energia, outros preços tendo avanços na faixa dos 2 dígitos. Enfim, o país vai crescer menos, com inflação maior, mais dúvidas quanto à evolução das contas públicas, até pelo acordo feito com os caminhoneiros. Não se vê chance de o governo avançar politicamente com uma agenda mais positiva e o quadro eleitoral continua muito indefinido. Tudo isso afeta a percepção da sociedade quanto ao cenário econômico. Traz mais incertezas, o que tem provocado essa instabilidade que estamos vendo no mercado financeiro e ainda compromete a confiança dos agentes econômicos, com consequências sobre decisões de investimento e consumo. Estamos, de fato, num ciclo pior, que já contamina as projeções para 2019. Boa noite. O dólar fechou esta segunda-feira em alta de 0,54%, cotado a R$ 3,72. Na sexta, a moeda teve a maior desvalorização diária desde outubro de 2008. A Bovespa caiu 0,87%. É a quinta baixa seguida e o menor nível de fechamento desde 1º de dezembro do ano passado. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, arquivou o inquérito que investigava se o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, do PSDB, teria recebido R$200 mil via Caixa 2 para sua campanha no Senado em 2010. Com base na delação premiada de Ricardo Pessoa, da UTC Engenharia, o inquérito aberto em 2015 é um desdobramento da Lava Jato. O pedido de arquivamento foi da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que defendeu não haver provas suficientes que comprovassem a suspeita de Caixa 2. Além disso, a morte da testemunha-chave do processo, Marco Moro, em agosto do ano passado, dificultou a descoberta de novas evidências. Marco Moro era advogado, amigo de Aloysio e era também apontado como receptor dos valores em nome do tucano. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, o impacto das pesquisas de preferência de voto para a presidência da República sobre o PSDB. Nosso entrevistado é o deputado federal do PSDB, Silvio Torres, que está no 6º mandato. Foi prefeito de São José do Rio Pardo, secretário estadual da Habitação em São Paulo, presidente do Diretório Estadual do PSDB Paulista e hoje tesoureiro do PSDB Nacional. Muito obrigada por estar conosco. Bom, Silvio Torres, essa última pesquisa Datafolha mostrou que as coisas não saíram muito do lugar, que o eleitorado não se mexeu muito em relação à preferência de voto. Lula continua lá no 1º lugar, Bolsonaro em 2º, Marina Silva aparece em 3º e Alckmin continua lá no 4º lugar, em torno daqueles 6, 7%, dessa vez empatado com o Ciro Gomes. Bom, essa dificuldade do Alckmin sair desse patamar em torno de 6, 7% aumenta a tensão já existente entre os tucanos para que exista uma mudança na estratégia de campanha de Alckmin? Bom, Maria Lídia, primeiro é um prazer estar aqui de volta com você, todos os telespectadores da Gazeta. Eu acho que o problema não é com o Alckmin ou com qualquer outro candidato. Nós estamos vivendo um momento que a sociedade se renega, né? Se repele qualquer fato que tenha a ver com eleições. Pelos resultados das pesquisas, fica fácil de ver que o número de pessoas que não vão votar, dizem que não vão votar em ninguém, aumenta ao invés de diminuir. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que, independentemente dos acontecimentos, que não foram poucos nas últimas semanas, que culminaram, inclusive, com a crise sem precedentes na área de transporte, de carga, não alterou o quadro. O candidato Bolsonaro, que lidera quando o Lula não está na pesquisa, ele continua praticamente no mesmo mundo desde setembro. E os outros também se alteram dentro da margem de erro. Então, eu acho que a tensão não é uma tensão interna. É lógico que, à medida que as eleições se aproximam,
nós queremos melhorar o desempenho, estamos nos organizando para isso, buscando as alianças que são do mesmo campo e que vão nos ajudar também no tempo de TV. Mas nenhuma expectativa, Maria Lídia, é muito sincero isso, que a gente vai ter mudanças significativas e definitivas antes do mês de setembro. Agora, Silvio Torres, é verdade, nessa pesquisa os analistas, inclusive, estão concordando que o fato de ter crescido o número de pessoas que estão dizendo que não votam, que vão votar em branco, isso aí expressa não apenas uma letargia, mas também expressa o desalento com a política e com os políticos. Que argumento Geraldo Alckmin tem para esses eleitores que estão tão sem esperança e não acreditando em ninguém, para conquistar o voto deles? Olha, a estratégia do Alckmin e de nós todos que o apoiamos é que ele tem uma história de vida e uma história de experiência administrativa, política, que o deixam preparado e pronto para assumir o desafio de governar o Brasil. O Brasil, como foi agora há pouco descrito pela Denise, né, aqui no programa anterior, está à beira de um colapso, talvez, caso as coisas continuem caminhando. Bom, mas o eleitor maneira. pode responder que história política por história política o Lula também tem. De longe, né? De longe. Presidente da República. De longe não se compara, porque o Lula tem a seu favor um tempo em que não tinha uma crise do tamanho que o Brasil está atravessando. 3 anos de déficit público seguidos, crescimento pífio, além da recessão de 3 anos também, e agora com a perspectiva de um crescimento menor ainda, se nós não escolhermos bem as pessoas que vão dirigir o país. Agora, Silvio Torres, eu vejo que no PSDB vocês se referem ao Bolsonaro como voo de galinha. Você mesmo, né, teria dito que ele é aquele que dá combustível para incendiar e logo em seguida aparece com um uniforme de bombeiro. E o próprio Geraldo Alckmin falou que ele não aceita ir para um debate porque não tem o que dizer. O que é isso de vocês subestimarem a força política de Bolsonaro? Como na fábula da raposa, as uvas estão verdes? O Manelinho, o meu comentário, se você se lembra, foi em cima da crise da greve dos caminhoneiros, que ele apoiou, incentivou e depois, quando chegou num estágio de quase calamidade pública, ele foi lá dizer que não podia continuar assim e tal. Né? Tem todo sentido. Isso não significa que nós subestimemos as pessoas que acreditam nele ainda, que têm expectativa de uma vitória dele. Nós não acreditamos que o país, entre tantas, tem 19 candidatos, possa escolher uma pessoa que efetivamente, e aqui mesmo foi mostrado anteriormente no programa da Gazeta, efetivamente tem contra ele atitudes e posições que deixam não apenas a área econômica, os investidores, deixa a própria sociedade bastante inquieta e preocupada. Nós temos a tranquilidade de apresentar um candidato que nós temos absoluta certeza é o mais preparado para enfrentar os desafios do Brasil. Agora, uma coisa muito intrigante. Parece que existe uma metralhadora giratória apontada para grandes lideranças do PSDB. Já foram atingidos Aécio Neves, José Serra, Aloysio Nunes, Beto Richa, o próprio governador Alckmin e até Fernando Henrique Cardoso. Quem é o artífice dessa ação para demolir grandes lideranças tucanas? Então, olha, eu acho que nós podemos atribuir parte disso a uma certa decepção que o eleitorado que votou maciçamente no nosso candidato em 2014... Não, mas eu estou falando de metralhadora com denúncias graves de corrupção. Não, deixa eu dizer. Primeiro, uma decepção que foi uma campanha em que se atirou muito na história da corrupção e tal, e de repente lideranças do partido foram atingidas por essa onda toda das investigações da Lava Jato e outros adjacentes. Eu acho que quando isso aconteceu,
Quem está por trás disso? Não, acho que quem está por trás é todo um tempo de investigações e de cobrança da sociedade, uma vontade grande também do Judiciário, do Ministério Público, em apontar aquilo que consideram erros, e há erros, sem dúvida nenhuma, que comprometem o país e comprometem a própria confiança da sociedade nas instituições. Nós não temos nenhum problema em que qualquer um de nós, do PSDB, do nosso partido, seja acusado e responda, porque acho que isso é a obrigação de um homem público. Nós não passamos a mão na cabeça e nem acusamos a justiça de estar sendo parcial. Agradeço muito, Silvio Torres, sua entrevista. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro suspendeu a liminar que impedia o leilão de 6 distribuidoras da Eletrobras. Na semana passada, o leilão foi suspenso, atendendo a uma ação civil pública de sindicatos de trabalhadores. O leilão ainda não foi marcado. Os funcionários da Eletrobras iniciaram hoje uma paralisação de 72 horas contra a privatização da companhia e a venda das distribuidoras de energia do grupo. Os trabalhadores querem ainda a demissão do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior. Pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas num atentado do Estado Islâmico no Afeganistão. Um homem-bomba provocou a explosão na entrada do Ministério de Desenvolvimento Rural do Afeganistão, na capital, Cabul. O ataque acontece um dia antes do início de um cessar-fogo acertado entre o governo afegão e os talibãs, até o dia 19 de junho, coincidindo com o fim do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Sérgio Moro ouve testemunhas da defesa de Lula no processo sobre o sítio em Atibaia. Fernando Henrique afirma que suas palestras nunca foram pagas por fora ou por meio de reforma de imóvel. Manteiga confirma encontro com Joesley Batista, mas contesta as acusações. Segundo o empresário, o ex-ministro da Fazenda atuou para favorecer a JBS Friboi com empréstimos do BNDES. Na pesquisa Datafolha, 72% acham que a situação econômica está piorando. Com reprovação recorde, Temer se torna o presidente mais impopular da história. Temer sanciona a lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública. A Polícia Federal e as polícias estaduais devem compartilhar informações e atuar em conjunto. No Rio, dia de grande tensão com greve de motoristas e cobradores de ônibus. Passageiros formaram longas filas. Os grevistas esvaziaram os pneus de dezenas de veículos. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Próxima sexta, 11h30 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o pré-candidato ao Senado pelo PT, Eduardo Suplicy.